Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu quero compartilhar com você uma palavra e eu quero que você acalme-se, sente-se e ouça-me. Porque no capítulo 9 nós temos um relato de uma história da qual eu quero extrair algumas coisas essa noite. O sermão de hoje será um sermão textual com o seguinte tema: eu era cego e agora vejo. Eu vou repetir: eu era cego e agora eu vejo. E quando eu leio a Bíblia, eu encontro muitos exemplos de pessoas que foram curados da cegueira. O mais conhecido deles está narrado em Marcos, no capítulo 10. É a história de Bartimeu, assim conhecido, o filho de Timeu. Mas Mateus há de descrever que Jesus curou a muitos doentes, muitos cegos. E isso porque era um mal comum naquela época. As dificuldades de recursos de higiene, recursos de questões básicas, faziam com que as pessoas sofressem muito desses problemas nos seus olhos, e isso lhe levasse à cegueira. Mas no capítulo 9, nós temos a história de um menino que é cego de nascença. Esse garoto está às margens do templo, às margens do santuário. Ele está todos os dias ali, a mendigar, a pedir esmola a todos que passassem ali. Mas de repente, Jesus, que já havia passado por aquela cidade, volta. Seus discípulos, sem entender o que está acontecendo, perguntam: nós estivemos lá há pouco, por que voltas? Não sabe que os judeus estão procurando matar-te? E ele volta. Ele volta porque ele não deixa ninguém para trás. Ele não abandona uma alma aflita. E ali havia um moço aflito por causa desse problema, a cegueira de nascença. Mas o final dessa história revelará o porquê desse tema. Porque quando esse jovem desfruta de uma experiência com Deus, ele diz no versículo 25 do capítulo 9: e ele respondeu: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que levou esse moço a dizer isso? E eu quero compartilhar com você algumas coisas. Essa resposta é uma resposta dada a um grupo de outros cegos que estão à sua volta. E quando eu digo outros cegos, eu tomo como base o texto em si, onde eu encontro 3 tipos de cegos em volta do cego de nascença. Se esse moço se torna o ponto-chave de conversa, ele não é o ponto principal da história. Porque o ponto principal é a cegueira de outras pessoas. Pessoas que são relatadas a partir do versículo 2. No versículo 2, os discípulos estão em volta e eles olharam e disseram assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Esse homem ou seus pais? A pergunta dos discípulos revela um tipo de cegueira: o cego de entendimento. Os discípulos são ensinados desde pequeno que se um moço nascesse cego de nascença, ele carregava em seu corpo as marcas do pecado dos seus pais. Então era um maldito, um homem desprezado, era uma pessoa indigna de sequer ter o amor dos pais. E isso era um dilema muito ruim de se ouvir, porque se não fosse já demais ser cego, agora ainda ser culpado pela cegueira dos seus pais. E os discípulos, cegos de entendimento, cegos de conhecimento, não conseguem entender ou fazer a leitura correta do que está acontecendo em sua volta. Para eles, é apenas um menino que carrega a maldição ou as consequências do pecado do seu pai. Essa é a realidade de muitos nos dias atuais. Pessoas que não conseguem fazer a leitura do que está em sua volta. São cegos de conhecimento. Eles enxergam com seus olhos, mas não entendem com o seu entendimento. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo, no capítulo 4, ele vai revelar no mesmo versículo 4 do capítulo 4, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. O que nós estamos a ver no capítulo 9 é o cenário ainda presente nos dias de hoje. Pessoas que veem, mas são cegas, cegas de entendimento, cegas porque não conseguem discernir o que está acontecendo. É apenas uma pandemia? É apenas um vírus? É apenas uma violência qualquer? É apenas o mundo caminhando os seus passos largos? Eles não fazem a leitura do que de modo está acontecendo, cegos de entendimento, para achar que qualquer coisa, que as coisas em sua volta são como se fossem qualquer coisa. Mas esse não é o único tipo de cego.
O cego presente também no capítulo 9 vai ser revelado logo no versículo 15, são os cegos religiosos. Porque quando esse moço, que era cego de nascença e agora vê, é levado aos fariseus, estes, líderes da religião, tradição da época, logo lhe disseram no versículo 14, era dia de sábado, versículo 13, desculpe. Então o levaram aos fariseus, aquele que antes era cego. E era dia de sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E outra vez, os fariseus lhe perguntaram, como você recebeu a visão? E ele lhe disse, ele pôs a lama, o lodo sobre os meus olhos, eu fui, me lavei e agora estou vendo. Então os fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Essas expressões me fazem identificar que no capítulo 9, além dos cegos de entendimento, havia os cegos religiosos. Os fariseus eram os top de linha do conceito religiosos. Jejuavam 3 vezes na semana, faziam esmolas, suas orações contínuas eram feitas. Todavia, mesmo sendo religiosos, essas pessoas não conseguem enxergar quem está diante dele. Estão vendo um menino curado, estão vendo um moço enxergando e estão travados pelo fato de que Jesus curou o moço num dia de sábado. Eles são religiosos, como os judeus guardam o sábado e não admitem que aquele que curou o cego é maior que o sábado. As tradições e rituais que permeavam a vida desse grupo de fariseus os impediam de admitir que aquele moço havia sido curado pelo Filho de Deus. Eles logo disseram, esse homem que te curou não pode ser de Deus, esse homem que te curou só pode ter sido enviado do maldito, é um pecador. E tudo por causa de tradições, de ritos, de coisas como penitências. Assim é ainda nos dias de hoje. Pessoas que estão diante das evidências aos seus olhos, mas não querem admitir, não querem se abrir para o que é novo, porque são prisioneiros de tradição. Pastor, eu até entendo, mas eu nasci assim. Meus pais eram assim, meus avós me ensinaram assim. Pastor, eu até estou lendo a Bíblia, mas não consigo entender por que eu não posso fazer assim. E se tornam prisioneiros de rituais, de subirem escadarias de joelhos, de caminharem quilômetros a pé, descalço, pagando suas promessas em torno de uma fé que não lhes abre para admitir que há alguém que é maior do que ritual, que é maior do que religião, que é maior que tudo, e só esse alguém, Jesus, era capaz de fazer aquele moço cego de nascença enxergar, mas os cegos religiosos não admitiam isso. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, o autor de Mateus vai descrever dizendo que estes homens são hipócritas, pois convertem a muitos, mas estes mesmos não entram no céu. São cegos religiosamente falando. O cenário brasileiro aponta de modo exacerbado que o Brasil está cheio de cegos religiosos. Igrejas não faltam nas ruas, cultos transmitidos, abra as lives, procure no Instagram e você vai ver que nesse exato momento o que mais se tem é pregação. Somos um país religioso, mas ainda assim somos um país cego. Somos um país de muitas crenças, um país que na sua estatística do IBGE aponta como 96% de uma população cristã, mas mesmo dizendo amém, são prisioneiros de rituais, de tradições, de costumes, de ideologias que os impedem de enxergar a verdadeira luz do Evangelho. São cegos religiosos que não se abrem ou não admitem algo novo em suas vidas. No sábado ele curou, então esse homem não é de Deus. É diferente do que eu aprendi com os meus pais. Mais adiante eu encontro o terceiro grupo de cego, aqueles que não querem enxergar. E estes são tão ou mais pior do que esses outros. Porque se um é cego de entendimento e o outro cego religioso, estes veem, mas não querem enxergar. No capítulo 9, no versículo de número 18, diz que depois que aquele menino está dizendo, olha, ele tocou em mim, eu era cego, eu estou vendo. E sabe o que diz o versículo 18? Os judeus não acreditaram a respeito disso, que ele tivesse sido cego e agora estivesse enxergando, e mandaram chamar os seus pais para perguntar acerca disso. Eles estão vendo, mas não querem acreditar no que estão vendo.
são pessoas que não querem enxergar. São pessoas que estão diante do óbvio, mas não abrem o coração. Estão diante da claridade do Evangelho, mas expulsam as oportunidades. São pessoas que estão vivenciando bem pertinho a oportunidade de ver, mas expulsam, colocam para longe todas as oportunidades. E isso é o cenário presente nos dias atuais. Pessoas que todos os dias estão tendo uma oportunidade, que estão tendo um tempo para ouvir e sentir Deus, e mesmo quando sentem, ficam presos a isso. Não, agora não, depois, hoje não, agora não, e deixam passar as oportunidades. São pessoas que veem, mas são cegos porque não querem enxergar, e não querem enxergar porque lutam para não admitir que Deus está falando com eles. Lutam e relutam para dizer não àquilo a quem já devia ser dito sim. Lutam para viver em suas próprias vidas, sabendo já que não podem viver longe daquilo que está diante do seu coração. Deus já falou por várias maneiras e de muitas formas com pessoas, mas pessoas relutam e lutam para não abrirem o seu coração. São cegos que não querem enxergar. Todavia, na contramão desse cenário do capítulo 9, há um menino, que seu nome não é contado, sua idade não é revelada, mas seu problema sim, é cego. Mas dentro dele há um desejo ardente para ver, há um desejo latente em seu coração, ele quer ver. E mesmo estando cercado de pessoas cegas, ele quer enxergar. E este moço desfruta de uma experiência milagrosa, seus olhos se abriram, e nunca se havia sido relatado, pelo menos é o que narra o capítulo 9, que um moço de nascença agora pudesse ver. E esse menino está tão feliz, ele viveu o contrário de todos os outros, e a sua pergunta é: como? Como alguém conseguiu enxergar, mesmo sendo cercado de cegos de entendimento, de cegos religiosos e cegos que não querem ver? Como? Simples, porque esse moço tomou algumas atitudes. Atitude número 1, ele ouviu a palavra. Quando Jesus esteve diante dele e lhe deu uma ordem, falando com ele, ele parou para ouvir. Ele não via, mas ouvia. E enquanto os discípulos estão dizendo: ele nasceu assim, seus pais pecaram, Jesus vai falar: não, ele nasceu assim para que se manifestasse a glória. Eu sou a luz do mundo. E à medida que ele ouvia, ele recebia as palavras que entravam em seu coração. E essas palavras que ele ouviu, ele não a deixou do lado, ele a recebeu. Deixou que essa palavra entrasse no seu coração, porque há uma distância muito grande entre os ouvidos e o coração. E depois de ouvir, ele permitiu que isso sentasse ao ponto de ninguém conseguir roubar. Os fariseus disseram: ele não é de Deus. E ele disse: se ele é de Deus eu não sei, mas eu era cego e agora vejo. Os judeus disseram: ele é pecador. Se ele é pecador eu não sei, mas será que Deus ouve pecadores? E ele insiste em contar a mesma história. Ou seja, queriam levá-lo para a cegueira, mas a palavra que ele ouviu desceu tanto ao seu coração, que ele recebeu com fé, e agora está dizendo: eu não sei, só sei que ele mandou, eu fui para o tanque, lavei meus olhos e agora estou enxergando. Mas a atitude principal da vida desse moço, depois de ouvir a palavra, depois de receber a palavra e manter-se firme na fé, esse moço é expulso da sinagoga. E sendo expulso da sinagoga, quem vem ao encontro dele? Jesus. E quando Jesus vem ao encontro dele, por favor, abra sua Bíblia no versículo de número 35 do capítulo 9. Jesus o ouviu que o haviam expulsado, e encontrando-se com ele, disse: crês tu no Filho de Deus? Sua resposta: respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe disse: você o tem visto, é esse quem está falando contigo. Sabe, irmãos, a oportunidade se colocou outra vez diante dele. E sabe o que ele faz? Na contramão do que fizeram os outros, ele toma uma atitude. Versículo 39 diz: versículo 39, então disse ele: Senhor, eu creio,
e ele o adorou. Perceba o que ele está fazendo. Seus olhos estão abertos. Expulsaram ele da sinagoga. Tentaram a todo custo roubar a sua fé. Ele ficou firme. E quando está agora sozinho, Jesus se encontra e diz: você crê no Filho de Deus? Ele diz: eu nem sei quem é. Jesus disse: sou eu que estou falando com você, que essa noite estou diante de você. E sabe o que ele disse? Senhor, eu creio. E o adorou. Parece uma resposta simples, mas o que esse moço está fazendo é o que se narra no capítulo 10 de Romanos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 10. Porque esse moço, depois de ouvir a palavra, depois de receber a palavra no seu coração com fé, ele declarou, capítulo 10, versículo 8. Romanos 10 e 8 diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será. Veja, ele ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ele recebeu no coração e depois ele faz o terceiro e mais importante das atitudes. Ele disse: Senhor, eu creio. E o que isso tem a ver com Romanos 10? A expressão do versículo 9 diz: se você com a sua boca o confessar como Senhor. Aqui há uma chave que você não pode deixar passar desapercebido. Aquele moço que ouviu a palavra, que recebeu em seu coração, ele se rende. E o seu ato de rendição é descrito quando ele chama Jesus não de Salvador, não de curador, não de profeta, ele o chama de Senhor. Nós enxergamos Jesus facilmente como um Salvador das nossas vidas, o que morreu por nós na cruz, mas a salvação é resultante daqueles que enxergam Jesus como Senhor das suas vidas. Ser Salvador, Ele é de todos, mas Senhor, não. E por que não? Porque Ele não pode ser Senhor de quem não se rende a Ele, de quem não se prostra diante dEle. E o que esse cego está fazendo, antes de mais nada, é dizê-lo: Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me rendo, eu me prostro, eu me inclino, eu me entrego a você. Sabe, o que faz esse moço dizer: eu era cego e agora vejo, é muito mais do que abertura de olhos, é a abertura da sua alma, é a cegueira espiritual dando lugar à luz, é a cegueira do coração dando lugar à compreensão, e ele está prostrado diante de Jesus, dizendo: a partir de hoje, se os fariseus te chamam de profano, se os judeus te chamam de pecador, eu te chamarei de meu Senhor. Responda para mim: Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor das suas decisões? Ele é Senhor das suas escolhas? Eu não estou perguntando se você fala que Ele é Senhor, porque falar é fácil. Eu estou perguntando se você se rende a Ele, se você se curva diante dEle. Qual tem sido sua postura diante de Deus? Uma postura de servo? Pois Romanos 10 diz: se você ouviu e creu, confesse-o, dizendo: Ele é Senhor, e a salvação apropriar-se-á do seu coração. Então deixe-me dirigir a você com muita propriedade. Você é cego, mas você pode ver. Eu um dia fui cego, cego de entendimento, não compreendia as coisas à minha volta. Bíblia? Não, eu não a sabia, não a entendia. Tinha uma em minha casa, mas nunca a li. Me tornei cego religioso, quando depois de garoto, já tendo mais entendimento, comecei a procurar ritos e mais ritos. Fiz tudo aquilo que minha tia, 15 anos no convento de Jesus Maria e José, havia me ensinado. Então eu estou cercado de tradições. A oportunidade agora bateu ao meu coração. Meu irmão mais velho se converteu a Cristo, e ele diz: Adriano, é assim. E eu relutava e dizia: não pode ser assim. Eu não queria enxergar,
Até que um dia eu me rendi. No dia 15 de fevereiro de 1995, eu me prostrei e disse: se isso é verdade, eu quero ver, eu quero sentir isso. Eu me permiti ser tocado por Cristo, e isso arrancou escama de meus olhos, quebrou paredes do meu coração, despedaçou correntes de minhas mãos. Então hoje, 26 anos depois, eu posso lhes assegurar dizendo: eu era cego, mas agora eu vejo. Vejo que não há outro caminho, vejo que não há outra esperança, vejo que não há outra saída, vejo que não há outra vida. Posso dizer o que disse o apóstolo Pedro: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é minha gravata que me possibilita entrar ao céu, não é minhas orações que me garantem direito ao céu. Eu vi que foi a graça que se manifestou diante de mim, e eu disse sim. Eu abracei o amor de Deus, eu me rendi a Cristo, deixei as coisas tradicionais para trás para viver uma vida nova. E esta noite eu me dirijo a você. Você esta noite pode ver. Abra seus olhos. E na língua hebraica, efatá, abra teus olhos. Chegou a hora de você ver que não dá para viver longe de Jesus.